Caríssimos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala a respeito da misericórdia de Deus, como é grande a misericórdia de nosso Senhor. Na primeira leitura, retirada do profeta Miqueias, nós ouvimos o profeta dizendo, Miqueias, capítulo 7, versículo 18: qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são o resto de tua propriedade? Quer dizer, quem é como Deus? Quem é tão bom como Deus que perdoa dessa maneira, que se esquece totalmente, que apaga o pecado dessa maneira, que lança os nossos pecados lá no fundo do mar, que lança para trás os nossos pecados para não olhar mais para eles. Então, já no Antigo Testamento, a misericórdia de Deus era reconhecida e louvada. No Evangelho, no Novo Testamento, Jesus, ele revela com maior profundidade a misericórdia de Deus. Como Deus é misericordioso. E é por meio então dessa parábola tão conhecida de nós, que o nosso Senhor fala da misericórdia de Deus. Diz que um pai tinha 2 filhos, e o filho mais novo, que era amado por Deus, que era amado pelo pai, ele quis uma vida diferente. Ele quis uma vida diferente, uma vida segundo a sua cabeça, uma vida livre, sem Deus, sendo o seu próprio Deus. Meus irmãos, é importantíssimo, sempre que nós lemos um texto da Sagrada Escritura, nós devemos primeiramente aplicá-lo a nós. O que é que aquele texto diz para mim? O que é que ele revela do meu coração? Pois bem, nós já aqui podemos perceber esta doença que existe em todos nós, isto é, nós não poucas vezes enxergamos Deus como nosso adversário, como aquele que entra na nossa vida para nos podar, e nós não gostamos disso, como aquele que entra na nossa vida para cortar o meu barato, para tornar a minha vida mais chata, para não me deixar expandir todas as minhas potencialidades. Então Deus, ele tolhe a minha liberdade. Isso não nos agrada. Meus irmãos, o homem, por si mesmo, ele não quer que Deus seja Deus. Porque se eu tenho um Deus, eu não sou Deus. Se eu tenho um Deus, eu não sou o Deus da minha vida. Se eu tenho um Deus, Ele é que dita as regras da minha vida, o que é o melhor para mim, porque eu não sei o que é o melhor. Ninguém pode dizer, Jesus Cristo é o Senhor, se não for movido pelo Espírito Santo. Proclamar o senhorio de Deus, isto é, Ele é o meu Senhor. Ele quem me diz como eu devo viver, o que eu devo renunciar, o que eu devo abraçar, porque Ele sabe o que é o melhor para mim. A minha vontade é não fazer a minha vontade. Se você tem Jesus Cristo como seu Senhor, você repete isso, a minha vontade é não fazer a minha vontade. O meu direito diante de Deus é não ter direito algum, é de não ter nenhum direito. Não é fácil, meus santos. Por nós mesmos, não poucas vezes nós nos rebelaremos contra isso. Nós quereremos que Deus de alguma maneira se encaixe na minha cabeça, na minha mentalidade, que Ele se adeque à minha vontade. Pois bem, foi mais ou menos isso o que aconteceu aqui com o filho mais novo. Chegou um momento, o pai era bom, o pai era gente boa, mas cansei. Quero viver a minha vida à minha maneira. Me cansei de viver na casa do pai. Pai,
dá-me a parte que me cabe da minha herança, e eu quero viver a minha vida, quero viver a minha maneira. E o pai, meus irmãos, que é aqui imagem de Deus, ele respeita. Embora aquilo lhe entristeça profundamente, mas Deus nos deu a liberdade, o dom mais precioso e mais perigoso, porque nós podemos usar aquela liberdade contra nós mesmos, para o nosso mal. Todas as vezes que nós, movidos pelo nosso pecado, nós nos voltamos contra Deus, nós nos voltamos contra nós mesmos, porque Deus é o nosso bem, foi Ele quem nos criou, Ele é a nossa felicidade. Mas Deus, como não quer empregados, como não quer escravos, mas quer pessoas que o amem, Deus permite que nós usemos a nossa liberdade para o mal. Ele quer sair de casa e eu não vou obrigá-lo a permanecer. Ele quer viver a vida segundo a cabeça dele e eu não vou obrigá-lo a viver a vida segundo os meus preceitos e o influxo da minha graça. E Deus deixa. Isso acontece com todos nós. Ninguém aqui vai dizer: eu sou obrigado a fazer a vontade de Deus. Se nós somos servos de nosso Senhor, se nós o proclamamos como nosso Senhor, nós isso o fizemos por livre e espontânea vontade, sempre agraciado por Deus, mas por livre e espontânea vontade. Pois bem, foi então esse filho mais novo embora, e diz que o pai, aqui da parábola, ficou à sua espera. As palavras nem sempre conseguem expressar a realidade de Deus. É verdade que quando nós nos afastamos de Deus, Deus não nos obriga a fazer o contrário, Deus permite, mas a sua graça, coisa difícil de numa parábola expressar, a sua graça sempre nos acompanha para nos trazer de volta. A graça de Deus, enquanto estivermos neste mundo, ela nunca nos abandona, por mais que dela nós fujamos, porque o arrependimento, que é fruto da graça de Deus em nós, é sempre um dom de Deus. Então, num dado momento, aquele filho caiu em si. Era ação de Deus, era ação do pai da parábola, que na parábola, repito, não tem como ser, é difícil de se expressar isso, mas nós sabemos que Deus opera em nós o querer e o fazer, como diz São Paulo, que sem Deus nós não podemos nada, que a criatura sem o Criador, ela se esvai. Então, tudo de bom que brota em nós, vem de Deus, mesmo quando brota em nós em estado de pecado. Você está em pecado e lhe vem aquela dor na consciência, ou lhe vem aquela dor na consciência e vem o medo do inferno. É dom de Deus. Vem aquela dor na consciência e vem aquele amor a Deus e aquela contrição perfeita. É dom de Deus. Seja uma coisa, seja outra, é sempre dom de Deus. E você vem se confessar. Foi Deus quem trouxe você. Porque você, por você mesmo, sem a graça de Deus, você só é capaz do mal e do pecado. O pecado, quando você cometeu, foi por culpa sua. O bem, quando você o praticou, foi por graça de Deus. Pois bem, aquele jovem então caiu em si e pensou: meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Estou comendo lavagem de porcos, estou desgraçando a minha vida. Vocês viram que não é o primeiro ato do arrependimento dele, não foi nem voltado ao pai, foi voltado a si. Estou destruindo a minha vida, estou numa situação desgraçada, quero comer a lavagem dos porcos. Os empregados na casa do meu pai comem melhor do que eu.
vou voltar para a casa do meu pai e vou pedir perdão a ele. Vou dizer: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. É a ação de Deus. Por isso que nós, quando vamos nos confessar, e deveríamos pedir esta graça todos os dias, quando fazemos o nosso exame de consciência a cada dia, que não deveria ser, o exame de consciência não deveria ser um ato que precede a confissão, isto é, exclusivamente um ato que precede a confissão, mas deveria ser um ato cotidiano. Todos os dias, você, de preferência no final do dia, à noite, você para e, à luz de Deus, revisa o seu dia. Como foi que eu vivi? Será que eu não me fechei à graça de Deus? Será que eu lhe fui pouco generoso? Será que eu não pequei? Será que este pecado não foi um pecado mortal? Então você revisa, pede a graça de Deus para fazer um bom exame de consciência, e isso vai lhe dando uma sensibilidade espiritual, uma consciência mais fina, para você se ver à luz de Deus. Todos os dias, 10 minutinhos, não vai custar do seu sono, mas será de grande proveito espiritual. Um exame de consciência todos os dias, entendeu? Posso ser repetitivo? Todos os dias. Todos os dias significa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias. De você não ir dormir sem você fazer o seu exame de consciência, porque até vai ajudar você a fazer a sua próxima confissão, ou ajudar você a rezar, porque você vai tomando consciência todos os dias dos seus pecados, das suas maldades, da sua falta de generosidade. Pois bem, este filho mais novo então revisou a sua vida e disse: eu vou voltar para a casa do meu pai. E quando ele volta, o seu pai já lhe corre ao encontro. É Deus. Quando nós nos colocamos, nos voltamos para nosso Senhor, a sua graça que já nos acompanhava, aí é que ele se derrama abundantemente em nós. Aqui nós podemos, para fechar esta parte, ver as condições para uma boa confissão: um exame de consciência, uma dor que não precisa ser uma dor afetiva, já é suficiente, uma dor intelectual pelo pecado que você cometeu, uma dor movida pela sua vontade. Não é justo que eu haja assim com Deus, não é justo que eu desobedeça os mandamentos de Deus desta maneira. Repito, não é obrigado. Se Deus lhe conceder, glória a Deus. Se não, pela sua inteligência e pela sua vontade, você já tem capacidade, sempre com a graça de Deus, de reconhecer o que eu fiz é mal. Não é justo que eu faça isso com Deus e com os meus irmãos. Deus não me ensinou isso. Não foi para isso que eu nasci. Eu não quero viver assim. Pois bem, então uma revisão de vida, uma dor pelos pecados, uma confissão verdadeira: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Então uma confissão clara dos pecados e um propósito de não voltar a cometê-los, sempre confiando na misericórdia do Senhor, que é infinita para perdoar, e é infinita para lhe dar as condições necessárias para não voltar a pecar. Sempre confiando na misericórdia do Senhor, que é infinita para perdoar, e é infinita para lhe dar as condições necessárias para não voltar a pecar. Quando você, no ato de contrição, você faz o propósito de não voltar a pecar, você não está confiando nas suas forças, mas naquela misericórdia que você vai experimentar daqui a pouco, perdoando você dos seus pecados. Então, prometo com a vossa graça nunca mais pecar. Não é confiando em você. Pois bem, mas nós muitas vezes olhamos apenas para o filho mais novo,
e vemos a misericórdia de Deus tão abundante na vida do filho mais novo, mas não vemos que a misericórdia de Deus também foi abundante na vida do filho mais velho. Ele também estava fora da casa do pai. Diz a parábola que ele não queria entrar. Quando ele viu que o irmão dele tinha sido recebido na casa do pai e perdoado pelo pai, ele não quis entrar. E o pai foi-lhe ao encontro. Ele também estava fora, com os seus pecados. Ele também ficou do lado de fora, com o coração endurecido, com o pecado do desamor. O filho mais novo com o pecado de desamor para o pai. O filho mais velho com o pecado de desamor com o irmão. Amar a Deus e ao próximo. Ele também, com um coração endurecido, não quis saber de entrar na casa do pai, e o pai vai-lhe ao encontro e diz: meu filho, entra em casa, entra, volta à comunhão, vem para a comunhão conosco, vem fazer festa. O teu irmão estava perdido e foi encontrado, estava morto e reviveu. E diz que ele ali endurecido se revoltava. Por quê? Porque ele não se sentia amado pelo pai. Meus irmãos, enquanto na vida dos homens, na nossa vida, pode existir um filho que não se sinta amado pelo pai, por culpa do pai, é verdade, por culpa do pai, por culpa da mãe, porque nós precisamos amar e mostrar que amamos. Não basta apenas você amar e não demonstrar amor para o seu filho, que pode ser que você ame seu filho de verdade, mas ele não se sente amado porque ele não vê expressões concretas de amor. Então é importante o pai e a mãe demonstrarem que amam e não ficar simplesmente dizendo: não, mas eu amo meu filho, mas não tem expressões fáceis de um coração ferido compreender-se amado. Isto acontece na vida dos homens, mas não na vida com Deus. Se nós não nos sentimos amados por Deus, a culpa é nossa, a limitação é nossa, não é culpa de Deus. Então, quando nós olhamos para esta parábola aqui e vemos este filho que viveu a vida inteira com o pai, e ele diz: o Senhor nunca me deu um cabrito. E o pai diz: meu filho, tudo que é meu é teu. Você está reclamando um cabrito, mas eu sempre te dei tudo. O que é isso? No que foi que o seu coração se transformou? Quer dizer, o ódio, a arrogância, porque ele se sentia melhor do que o irmão, porque afinal de contas ele achava que não tinha abandonado o pai, quando durante toda a vida estava distante do pai, porque não se sentia filho de fato e dono de todas as coisas. O Senhor fez festa para ele: meu filho, você sempre estava comigo. Quer dizer, era festa sempre. Você sempre esteve com Deus. Lembremos-nos aqui, o pai aqui da parábola é figura de Deus. Você sempre esteve comigo. Você está reclamando de festa? Você está reclamando de um cabrito? Você sempre esteve comigo. Tudo que era meu era seu. E ele ali, endurecido pela sua falta de amor e pela sua dificuldade de reconhecer-se amado por Deus, de experimentar o amor de Deus. Meus irmãos, peçamos a Deus também neste sábado, neste primeiro sábado do mês, a graça de experimentar o amor de Deus. Talvez, como você tem se inebriado com tantas coisas do mundo, isso tenha anestesiado os seus sentidos espirituais para experimentar Deus. Provai e vede como o Senhor é bom. Explico de uma outra maneira. Se você tomar um milkshake, comer um brigadeiro, tomar um refrigerante com uma torta de chocolate Floresta Negra, você vai
turbinar as suas papilas gustativas de tal maneira de açúcar, que você, quando pegar uma manga, você não vai sentir a doçura dela. Por culpa da manga? Não. Porque você turbinou as suas papilas com tanto açúcar, que se tornou incapaz de provar a doçura da manga. Da mesma maneira nós, aplicando, fazendo aqui a aplicação para a nossa vida, às vezes nós nos enchemos de mundo, com tantos prazeres mundanos, que o nosso coração fica supitado de mundo, de modo que não há mais espaço para Deus. Ou nós nos acostumamos com prazeres tão grosseiros, tão baixos, que nós não conseguimos elevar o nosso coração para o alto e perceber que o nosso coração está em Deus. Entende, meus santos? Então, é por culpa nossa, mas isso não deve nos aterrorizar, mas suplicar: meu Deus, purifica meu coração, para que eu experimente o teu amor, e para que eu veja como o Senhor é bom. Purifica meu coração, para que eu experimente o teu amor, e veja que vale a pena fazer qualquer coisa por ti. Purifica o meu coração, para que eu veja de uma maneira diferente, a partir da fé, que o Senhor é tão bom, e que eu já tenho motivos a desde agora ser feliz. Não fique olhando, não, movido pela dureza e fechamento do meu coração, tem a tentação de pensar que o Senhor é mau, que o Senhor me negou muita coisa na vida, quando o Senhor tem se dado a mim com tanta generosidade. Me ajuda, Senhor. Hoje, meus santos, neste sábado, somos chamados a pedir a Deus que nos conceda a graça de um arrependimento dos nossos pecados, motivados pelo exemplo do filho mais novo, mas também somos chamados a pedir a Deus a graça de experimentar de uma maneira mais profunda o seu amor, vendo o triste exemplo do filho mais velho. Gostaria de terminar esta homilia com uma pequena oração de Santo Agostinho. E ele diz de uma maneira tão bonita, que esta verdade, se estivesse presente no nosso coração, produziria tantos frutos de santidade, tanto crescimento espiritual. Ele diz: quem sou eu e como eu sou? Que malícia não tiveram meus atos, ou minhas palavras, ou minha vontade. Ele vê aqui a sua miséria primeiramente, tanta malícia, tanta maldade, tantas palavras que não foram do teu agrado. Mas vós, Senhor, sois bom e misericordioso, e olhaste para a profundeza da minha alma, e retiraste do fundo do meu coração toda a corrupção e toda a morte. O Senhor olhou para dentro de mim e retirou toda a maldade. E agora, tudo é não querer aquilo que eu, pecador, quero, e querer aquilo que o Senhor quer para mim. É a nossa luta cotidiana. Não querer o que nós, movidos pelos nossos pecados, queremos, e querer o que Deus nos apresenta. Não querer o pecado e querer a graça. Simplesmente nisso se resume a nossa vida. E por que pecamos? Porque queremos o pecado e não queremos a graça. Então, Santo Agostinho, bispo, reconhece nele esta luta interior. E ele diz: com a vossa graça, amar-vos-ei, Senhor, dar-vos-ei graças, e confessarei o vosso nome, porque me perdoastes ações tão más e tão indignas. Todos nós, não apenas os que vão se confessar, mas todos nós deveríamos nessa missa de hoje dizer: Senhor, o Senhor me perdoou de tanta coisa ruim que eu já fiz, de tanto pecado que eu já cometi, e a tua graça me precedeu, perdoando-me aqueles pecados que eu não cometi pelo vosso auxílio.
Isto é, Deus me perdoa os pecados cometidos, a sua graça me perdoa os pecados cometidos e a sua graça me sustenta para que eu não cometa outros pecados que sem ela, sem a sua graça, eu cometeria. É o que ele vai dizer agora. Atribuo à vossa graça e à vossa misericórdia o terdes dissolvido como gelo os meus pecados. À vossa graça devo também todo o mal que não pratiquei. À vossa graça eu devo também todo o mal que eu não pratiquei. Toda a maldade que eu poderia ter feito, se eu não fiz, foi por graça de Deus. Toda maldade, toda desgraça que eu teria atraído sobre mim, se eu não fiz, foi por graça de Deus. Então eu louvo a Deus, não só pelo que Ele me perdoa, mas por aquilo que Ele não permitiu que eu cometesse. De que eu não era capaz, se amei até o pecado em si mesmo. Ele olha para ele e diz: eu sou capaz de tudo, eu já amei o pecado pelo pecado mesmo. Eu já amei as coisas erradas pelas coisas erradas mesmo. Eu já gostei de fazer o erro sabendo que era erro, pelo erro mesmo. Não só, como vai dizer Platão, filósofo, que o homem faz o mal porque não conhece o bem. Não, ele está dizendo, eu fiz o mal sabendo que era mal, mas eu gostava do mal. Quantas vezes eu fiz isso? Ele diz, de que eu não era capaz, se eu amei até o mal pelo mal mesmo. Confesso que tudo me foi perdoado, e termino. Confesso que tudo me foi perdoado, o mal que de livre vontade cometi e o que eu não pratiquei, graças à vossa ajuda. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.